Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Um cumprimento especial aos senhores vereadores, também às senhoras e senhores jornalistas e, naturalmente, aos nossos técnicos da Câmara Municipal e às pessoas que nos acompanham em casa. Nesta nossa reunião de câmaras, acontecendo na semana em que já tivemos uma reunião extraordinária, na passada segunda-feira, hoje retomamos as nossas, as reuniões ordinárias e, portanto, temos uma ordem de trabalhos, para além da ordem de trabalhos previamente agendada, temos então o nosso período antes da ordem do dia para as questões que cada um de nós acha por bem colocar. Eu gostaria de começar por partilhar uma informação, ou mais do que partilhar uma informação, talvez recordar que nós vamos ter no próximo dia 30 uma reunião, uma sessão da nossa Assembleia Municipal, será uma sessão ordinária, a sessão do mês de junho, e que terá lugar então às 21 horas na Biblioteca de Palmela. Entre outras matérias, há várias propostas para esta reunião da Assembleia Municipal, mas eu destacava talvez a proposta que esteve aqui na nossa reunião extraordinária de segunda-feira e que é a da primeira revisão ao orçamento e às grandes opções do plano. Mas, há outras, a ordem de trabalhos é mais vasta, chamo particular atenção para esta. Temos a alteração de alguns dos nossos regulamentos, temos a suspensão de um regulamento, temos a extinção de uma entidade em que participamos, a ordem de trabalhos tem 7 pontos, a ordem de trabalhos da Assembleia Municipal do próximo dia 30. Quanto a nós, pergunto aos senhores vereadores se neste período antes da ordem do dia desejam usar da palavra, em primeiro lugar para informações, depois para troca de opiniões. Sr. Vereador Álvaro Amaro, então, para uma informação, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento cordialmente todos os presentes e pedi a palavra para transmitir uma informação relacionada com uma obra integrada no nosso plano de investimentos e que constitui também um compromisso da autarquia para este ano, nomeadamente a empreitada de beneficiação da Estrada Municipal 575 em Lagoa da Palha, vulgarmente conhecida como Estrada da Lagoa da Palha. Esta empreitada, neste momento, está em fase de concurso público. Trata-se de beneficiar a referida Estrada Municipal no troço compreendido entre o entroncamento desta via com o caminho municipal 1027, conhecido também por Estrada da Salgueirinha, e a localidade de Lagoa da Palha, nomeadamente no epicentro do lugar, junto à Escola Básica do primeiro ciclo, com esta designação que referi ainda há pouco. Trata-se de recolocar as condições de regularidade do pavimento, encontrando-se previsto um conjunto de trabalhos bastante relevantes, designadamente trabalhos de cariz preparatório, a desmatação e limpeza das zonas envolventes à faixa de rodagem, trabalhos de drenagem com execução de passagens hidráulicas sob serventias, execução de valetas da plataforma em betão para recolha e encaminhamento de pluviais e também valetas não revestidas em terreno natural. E, obviamente, a pavimentação, com a realização de trabalhos de regularização do pavimento existente, aplicação de nova camada de desgaste, o chamado piso final, e a aplicação de slurry seal em ambos os extremos da zona de intervenção. Trata-se de uma empreitada que tem como preço base o valor de 122.422 euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e previmos um prazo de execução de 60 dias. Estimamos que os trabalhos possam ocorrer no final do mês de julho, início de agosto, ter início, então, esta empreitada. Disse, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Outras informações, Srs. Vereadores? Sr. Vereador Adil, também, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Ia dar algumas informações e começava por um documento que acabei agora de distribuir, o fim de semana de Gigantes. Portanto, o ano de 2011 é um ano especial e também, como sabem, o FIG, o Festival Internacional de Gigantes, é um evento especial. Pela temática, pelas suas raízes, pela envolvência de todos os parceiros, o FIG tem características que o distinguem de outros festivais. Estamos num ano de grandes constrangimentos orçamentais e que mexem com a vida de todos nós, e por isso não se irá realizar a 8ª edição do Festival Internacional de Gigantes, que, como sabem, é uma iniciativa bienal
e que é já incontornável no panorama cultural da nossa região. Ainda assim, e após uma discussão muito franca, em reuniões muito francas com os nossos parceiros, e quando falo nos parceiros não falo só da Câmara Municipal de Palmela, falo nos Bordoada, no ATA, no AJCOI, no SPIA, que têm sido os parceiros neste festival, e com o mundo de amigos FIG, que há muitos, e é nos momentos mais difíceis que nós vimos que são mesmo muito amigos. Na maioria dos casos, posso-vos dizer que estes amigos FIG não vão cobrar nada na programação. Com o apoio dos agentes locais, com o apoio dos agentes económicos, com o apoio de voluntários, nós vamos criar não o FIG, como costumamos fazer, mas pelo menos um momento importante, que é o momento FIG, ou seja, um fim de semana de gigantes nos próximos dias 1 e 2 de julho, nos Jardins da Maria dos Santos. Este é um contexto. Se os outros se realizavam num contexto solidário, este realiza-se num contexto, como sabem, muito mais solidário e de defesa do nome FIG. Vai haver cerca de uma dezena de espetáculos que irão constituir este fim de semana de gigantes. Vai haver o habitual desfile que irá constar com cerca de 200 participantes. Vai haver um momento de reflexão sobre esta temática que irá contar com parceiros como o Instituto de Estudos da Literatura Tradicional da Universidade Nova de Lisboa, como a Universidade do Minho, como investigadores na área da cultura popular, como agentes culturais e artísticos, enfim, entre outros. Vai ser lançada também uma mala pedagógica sob formas animadas tradicionais, os gigantes cabeçudos e outras coisas do Arco da Velha. Portanto, pensando na viragem para novos caminhos de sustentabilidade do festival, é necessário também repensarmos o festival neste quadro de dificuldades financeiras de forma a ter sustentabilidade. Estamos certos que terá condições para retomar o seu curso normal na 8ª edição em 2013. Por ora, viva o FIG, fim de semana de gigantes. Dar-vos também uma nota muito rápida das nossas avózinhas, que estrearam A Menina dos Meus Olhos, em Espanha, mais propriamente em Valladolid, no Festival TAC, Teatro e Artes de Cala, de Rua. Portanto, foi no dia 27 de maio, estivemos representados pelo Grupo Teatro As Avózinhas, na 21ª produção do FIAR, com a encenação de Lourdes Matos e de Inês Bosa. O Grupo Teatro As Avózinhas foi a companhia portuguesa representada naquele evento, naquele festival, que é um dos mais importantes da Europa, e contou com a participação de cerca de 16 países, entre eles a Bélgica, a Espanha, o Brasil, a Argentina, a Itália, a Holanda e entre outros. O espetáculo contou com a colaboração da Junta de Castilha e León, com o apoio do Instituto Camões e com o apoio da Embaixada de Portugal. Este momento de grande importância para a afirmação de Palmela e da cultura portuguesa foi acompanhado por um grande êxito público e da crítica presentes no festival. 4 representações esgotadas, as 2 últimas esgotadíssimas, porque era proibitivo estar tanta gente a ver os espetáculos, mas aconteceu e conseguiram ver. E aconteceu num dos espaços mais emblemáticos de Valladolid, a Capela do Museu de Arte Contemporânea e o Pátio Herreriano. Pronto, isto orgulha-nos, evidentemente orgulha Palmela, mas orgulha também a nossa região e o nosso país. Muito rapidamente, também falar-vos sobre a nossa participação no Campeonato Nacional de Orientação Pedestre 2011. Realizou-se em Peniche, nos dias 18 e 19 de junho. As especialidades foi distância média e sprint. Este Campeonato Nacional contou com a participação de vários atletas do nosso concelho, das secundárias de Palmela e de Pinhal Novo, em representação da ADF, da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Portanto, houve 3 títulos nacionais, o Bernardo Pereira, que é de Palmela, é iniciados, o Miguel Ferreira, também na distância média, também teve título nacional, também é de Palmela, em juvenis, e no sprint, o Luís Silva, e o Luís Silva, de Pinhal Novo, em júniores, também no sprint. Também no Campeonato Nacional de Juvenis e Campeonato Regional de Júniores e Atletismo, esteve de parabéns a Associação Académica Pinhal Novense, que aliás fez anos já há relativamente pouco tempo.
O destaque vai para o iniciado Vítor Corse, que conquistou o terceiro lugar no salto em altura, com a marca de 1,81 m. Para o juvenil Bruno Mendão, também teve o terceiro lugar no campeonato no lançamento do martelo. A Associação Académica conquistou o quinto lugar na competição masculina, num total de 74 clubes participantes. Em 11 e 12 de junho, no Campeonato Regional de Júniores, os atletas da Associação Académica Pinhal-Novense conquistaram 4 títulos de campeão regional individual, outros 13 lugares de pódio individuais e, isto é muito importante, o título coletivo de campeão regional. E disso, Sra. Presidente. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Vereador. Outras informações? Sr. Vereador Liscalha, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma informação sobre os fins de semana gastronómicos do vinho de Palmela, para recordar que já a partir do próximo fim de semana, no fim de semana seguinte, a Câmara Municipal organiza, em parceria com a Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal e os restaurantes do Concelho, esta iniciativa. Dizer que ao longo destes 2 fins de semana, os 16 estabelecimentos de restauração que aderiram à iniciativa propõem um conjunto de emendas diferentes, onde têm lugar os vinhos de Palmela, não só como acompanhamento, mas como ingrediente para os pratos principais e sobremesas. Portanto, verifica-se aqui um crescimento do número de restaurantes aderentes a esta iniciativa dos fins de semana gastronómicos do vinho. Como sabem, se iniciou este ano com outra iniciativa do mesmo formato, fins de semana gastronómicos do queijo de ovelha, e, portanto, no fundo, referir que esta iniciativa pretende promover o produto turístico, gastronomia e vinhos, reinventar os sabores tradicionais, concedendo-lhes uma forte vertente contemporânea de inovação e potenciando o desenvolvimento do turismo no Concelho. Recordava que esta iniciativa é parte integrante do programa Palmela Experiências com Sabor, um programa que é desenvolvido em parceria com vários agentes do setor do turismo e que prevê a realização ainda este ano de várias iniciativas, entre as quais 8 fins de semana gastronómicos temáticos. Referir ainda que os fins de semana gastronómicos do vinho de Palmela integram também um conjunto de iniciativas organizadas pela autarquia e pela Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal, que visam assinalar o Dia Nacional do Vinho, promovido pela Vini Portugal e pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho. Para quem visita o Concelho, além do convite dos nossos restaurantes, poderá visitar as adegas aderentes e a feira de vinhos na nave do Mercado de Pinhal Novo. Em conjunto com os agentes turísticos do Concelho, foi ainda definido um roteiro com propostas de atividades. Roteiro este que conta com diversas atividades ao ar livre e propostas culturais. Inserido ainda nas iniciativas do Dia do Vinho e promovido também pela Rota de Vinhos da Península de Setúbal, terá lugar no dia 1 de julho o primeiro cruzeiro enoturístico no estuário do Sado, com provas de vinhos a bordo comentadas pelos enólogos da região e degustação de produtos regionais. Por último, referir que esta iniciativa visa proporcionar o contacto com a riqueza e a diversidade, a qualidade dos nossos vinhos e atrair ao Concelho de Palmela e à região turistas alojados em Setúbal e em Troia. Disse, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Senhores Vereadores, outras questões, por favor, Sr. Vereador José Carlos de Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, Srs. Jornalistas, técnicos da Câmara Municipal, público presente, boa tarde a todos. Duas ou três notas. Primeira, para, enfim, com alguma tristeza, ver o final do Ultraverão. Uma iniciativa, enfim, que era marcante em termos do Departamento de Juventude da Câmara e que termina este ano. Face aos constrangimentos financeiros, eu aceito essas questões sem grande dificuldade. Não aceito o facto de termos lançado este ano, 2011, um tal programa que era um Ultra Páscoa, que nunca o tínhamos feito. E, portanto, se lançámos o Ultra Páscoa, seria normal que mantivéssemos o Ultra Verão, digo eu. Daí que a minha estranheza seja, eu na última sessão disse que de novembro para cá tinha mudado pouca coisa, disseram-me que não, que mudou tudo,
Eu não sei se de março para cá também mudou tudo, mas terá mudado alguma coisa, mas não sei se o suficiente para não termos tido a percepção exata daquilo que estávamos a fazer. Dir-me-á o Sr. Vereador Adilo, que são, aliás, falei com ele agora mesmo, que são outras dinâmicas e que são outras construções. Mas o que é facto é que os municípios à volta mantêm genericamente estes programas, ou alguns deles, basta ver os jornais para perceber, e Palmela, que esteve muitas vezes na vanguarda deste tipo de iniciativa, acaba por os perder. E, portanto, gostava de deixar esta minha nota de algum lamento por esse facto. Tanto que, e não é propositado, Sr. Vereador Adilo, o senhor teve a amabilidade de me fazer chegar a informação sobre o programa Mais de 60 que eu pedi na última sessão ordinária. E percebi na altura que deste valor da despesa dos tais 41 mil euros que se pagava por causa do programa Mais de 60, eu perguntei qual era o valor que era pago à Palmela Desporto. E, portanto, é um valor ainda muito significativo do valor global, cerca de 35%, de acordo com a informação que o senhor me fez chegar, e, portanto, as minhas dúvidas estavam, claramente balizadas nesta dificuldade que eu tenho em continuar a perceber como é que a empresa municipal é financiada substancialmente pela Câmara Municipal, nomeadamente através das diferentes compensações indemnizatórias, da diferente compensação indemnizatória, que estamos a falar de mais de €500 mil, que é paga anualmente à Palmela Desporto. Num outro âmbito, gostava de falar sobre o concurso que foi aberto para a limpeza, conservação do chafariz Dona Maria I, segunda parte. Tinha um prazo de execução de 55 dias, começou a 28 de março, os 55 dias já eram e o chafariz continua tapado. Portanto, o concurso foi um concurso que está na pasta, digo eu, na página da net dos diretos da Câmara Municipal, e eu gostava de perceber exatamente o que é que se passou com a empresa, por um lado, e por outro lado, o que é que se pensa fazer para desentaipar, por assim dizer, o respectivo chafariz e dá-lo de novo à vista e ao sol, nomeadamente ao pôr do sol, que é feito sempre naquela área. Última nota. Ao contrário do que o Sr. Vereador Calha diz, eu sendo do Pinhal Novo sou de Palmela. Não, o senhor diz que eu venho poucas vezes a Palmela. E então, eu vim a Palmela no sábado, veja lá, eu tenho um azar nestas coisas tremendo. Vim a Palmela no sábado, porque havia um espetáculo, com certeza que é do vosso conhecimento, porque o espaço deve ser cedido no Parque Venâncio Ribeiro da Costa, de uma academia de música. Pronto, olha o Sr. Vereador, eu não o vi. Portanto, havia um espetáculo muito interessante, eu vi 5 minutos, não vi mais, o meu objetivo era outro, e havia um outro grupo de jovens que estava aí, que era o meu móvel para vir a Palmela. E eis não quando uma empresa de segurança me impede de estacionar, quer aqui em frente, quer junto ao castelo, porque havia um casamento. Eu gostava de saber se a Câmara tinha cobrado alguma coisa por isso. Eu sei que os tempos são difíceis e penso que temos que recorrer a todos os meios possíveis, mas eu gostava de saber quanto é que a Câmara lucrou para não nos deixar, a mim e a todos os outros municípios, estacionar, quer aqui, e não podia ir ao castelo. Portanto, o meu objetivo era ir à parte de cima do castelo. Não pude ir. E, portanto, no sábado, eu gostava, Sr. Presidente, de saber quanto é que a Câmara lucrou com isto, pela utilização do espaço, pelo aluguer do espaço público. O aluguer do espaço público. Por um lado. Por outro lado, gostava de dizer claramente que discordo. Quer dizer, se não me deixarem entrar no castelo, eu posso aceitar. Agora, que não me deixem estacionar e que não me deixem passar num sítio público, isso eu não posso aceitar. E, portanto, eu imagino o que é que se terá passado. Aliás, o senhor da empresa teve o cuidado, eu não me identifiquei, vinha no meu carro particular, como é hábito, ao fim de semana, e, portanto, quis passar, não, o senhor não pode, não, há um casamento da filha do senhor, e disseram-me o nome, eu disse, pois, mas eu não sei quem é o senhor, pois, por isso não pode passar. Então, mas posso estacionar aqui? Não, também não posso estacionar aqui.
Então eu passei aqui em frente e fui estacionar ali para ir buscar o meu filho, que estava nessas atividades junto ao outro lado. E portanto gostava, enfim, não é bonito, cordial e de maneira nenhuma digno que isto se passe num espaço público. E eram estas notas que gostava de deixar. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Vereador. Senhores Vereadores, outras questões, por favor? O Sr. Vereador Adílio Costa tem informação sobre esta festa? Não, estou perplexo. Aliás, permita-me que comece logo por aqui, não é? Permita-me que comece logo por aqui. Porque, vamos lá ver, porque eu também vi os seguranças ao longe, quer dizer, não sei se é a minha falta de vista, pareciam militares, mas eram seguranças. De facto, eram seguranças. Acho que isso é um abuso, puro e duro. O que tem acontecido, e sido combinado connosco, através da pousada, naturalmente, e também, enfim, com algumas facilidades que a própria pousada depois dará à Câmara Municipal de Palmela, se isto o casamento se reportar ao castelo, porque eu vi foi aqui na igreja de São Pedro, foi o casamento na igreja de São Pedro, é para já acordar-se com a autarquia, a utilização da igreja de Santiago muitas vezes e ponto final. Não há mais nada, quer dizer, isso é que era bom limitarmos o espaço, quer do estacionamento, quer do acesso ao castelo. O que há muitas vezes é a informação de que isto vai acontecer, não é? Pronto, e dentro de boa vontade tudo se resolverá sem pedir quem quer que seja a ter acesso ao castelo e muito menos ao estacionamento. Estou perplexo com isso e acho que há aqui um... Não, ali é um abuso. É um abuso puro e simples. Porque é através da nossa divisão de património cultural que a pousada costuma ter a interlocução sempre que há algum evento mais importante, que traga vantagens para a pousada, e é natural que hajam eventos que tragam vantagens para a pousada e que nos informem. Pronto, isso nós não sabemos, espero que também o Turismo de Portugal não o saiba. Em relação à questão do ultraverão e do ultra Páscoa. Bom, antes de mais... sim, peço desculpa. Interromper, é só para não perder o tema. De qualquer modo, se é assim e se os nossos serviços também não conheciam, eu sugiro que nós demos nota desta situação à pousada, enfim, que será eventualmente o interlocutor, não é? Quer dizer, a empresa de segurança não sabemos quem é. Deixa-me dizer, os senhores do casaco castanho 2045. O senhor falou comigo? Pois, sim. Quer dizer, para todos os efeitos será... Fica esse registro. Poder-se-á esclarecer junto da pousada, dando nota de que, de facto, isto não é regular e não é aceitável, não é? Portanto, não devemos permitir, claro. Situações muito excepcionais, espetáculos muito especiais, enfim, pode justificar-se, e que sejam realmente de interesse público também, quer dizer, podem justificar que não se estacione até por questões de segurança, de acesso mais facilitado, etc. Agora, uma festa particular, não. Seja ela qual for. Sim, senhor, mas quando for assim, de facto é isso. Nós podemos sempre socorrer-nos da GNR, que ainda por cima não tendo nenhuma informação especial da Câmara sobre um acontecimento especial, enfim, deve atuar e, de facto, acho que não há empresa nenhuma de segurança que tenha legitimidade para fazer isso, não é? Mas eu sugiro que sim, que demos nota à pousada desta nossa surpresa, não é? Muito bem, sim senhor. Sr. Vereador Adílio, continua. Bom, em relação à Ultra Páscoa e Ultra Verão, a Ultra Páscoa não teve custos para a autarquia, não é? E a verdade é que, infelizmente, mês após mês, e temo que isso vá continuar, pessoalmente temo que isso vá continuar, mês após mês nós temos que rever as coisas, não é? E rever para o futuro, como é evidente, não é? E a situação tornou-se, desde a Páscoa até a nossa decisão na reunião extraordinária da Câmara de cortarmos com eventos ou com ações que não estejam comprometidas em relação ao Ultraverão, foi isso que tivemos que fazer. Suspender. Claro. Eventualmente teremos que reequacionar também de outra maneira, não é? Com outro tipo de apoios, de forma a poder ser uma realidade, porque de facto é uma ação importante. É uma ação para os nossos jovens, alguns deles até com apoio, como sabem, com apoio nosso, porque são de IPSS, e vimos-nos forçados a cortar. Agora, em termos de valores, não há qualquer tipo de comparação, porque a outra foi uma experiência que não nos custou nada. Pronto. Tivemos também apoios particulares, por que não fazer? Pronto. A seguir, as coisas agravam-se. Não tínhamos, penso que, ou 17.500 euros ou 27.500 euros para poder avançar com essa ação. Pronto, infelizmente tivemos que cortar. A informação que eu dei ao Sr. Vereador sobre o mais 60, a verdade, vamos lá ver,
diz o Tribunal de Contas que nós temos que ter uma contabilidade separada entre a Palmela Desporto e a Câmara Municipal. E tem que ser de uma forma muito clara. Ainda que possa haver apoio e o resultado final sejam valores mais baixos daquilo que o investimento privado daria. Aqui o que acontece é que houve 615 aulas de piscina, não é? 615 aulas de piscina e que representa 14.503 euros. É isso que, de uma forma clara, eu dei ao senhor vereador, porque é um custo que temos que pagar à Palmela de Desporto. Exato. Ou seja, se não fosse a Palmela de Desporto, gastaríamos eventualmente 17, 18 ou 19 mil euros, algo parecido, ou enfim, outra entidade. Não é? Agora, de uma forma clara, nós temos que saber que aquilo que se paga à Palmela de Desporto tem que ser contabilizado. Tem que ser contabilizado. Até para o Sr. Vereador poder afirmar aquilo que afirmou. Não é? Senhores vereadores, alguma questão mais? Sim. A questão da obra, sem dúvida. Peço desculpa. Senhora Vereadora Adília, claro. Muito obrigada, dos chafariz, mas nem só. Muito boa tarde a todos. Bem, tal como disse o Sr. Vereador José Carlos Sousa, falou do mapa e dos prazos do concurso do chafariz, que foi um primeiro concurso. Nós tivemos que suspender esse primeiro concurso para avançarmos com um segundo, porque as obras que... Sempre que se trata deste tipo de obras, embora se consigam fazer muitas sondagens, é sempre difícil acertarmos com o tipo de massas e com o tipo de materiais que existe lá dentro. Logo, foi necessário reforçar muito portanto, aquilo que estava da parte de trás e que não se via, e já avançou então a segunda fase da empreitada. Mas o chafariz continua entaipado, não é porque haja algum problema com a obra, é porque, de acordo com as regras e com aquele tipo de material que está a ser aplicado, são necessários 20 dias para cada secagem. Portanto, estamos nessas fases, estamos numa fase parada para secagem de 15 dias para aplicar nova camada. Portanto, prevê-se agora, já de acordo com esta segunda empreitada, concurso, como já lhes disse, prevê-se que em agosto tudo esteja terminado. E aí será desentaipado e será visto por toda a gente já com todas as normas de segurança, de acordo com os nossos procedimentos. Então, o que eu tenho aqui na minha mão, que é o lançamento, a adjudicação de 29 de março de 2011 da conservação dos chafariz da Madalena Primeira, a segunda parte, é isto que já está a acontecer ou há uma terceira parte? Não, é isso que está a acontecer. Então, mas de qualquer forma foi um prazo de execução de 55 dias que já passaram. Não, terminou. Já terminou. Começou a primeira, porque antes tinha que ser feito essa para se dar início à primeira fase, que são coisas que estavam dentro, certo, doutora Teresa Palaio? Pode começar a contar o prazo a partir de 29. Senhora Presidente, Sr. Vereador, não é assim. Foi feita uma primeira empreitada, foi lançado o primeiro concurso com uma empreitada que começou. Entretanto, no decorrer da obra, descobriram-se que havia muitos outros, uma série de materiais que não estavam identificados durante as sondagens, que são sondagens, portanto, só se forem determinados pontos, o que levou a que a primeira empreitada fosse suspensa, de acordo com a lei, fosse lançado um novo procedimento concursal para esses trabalhos que não estavam regulados nessa empreitada. Os tais dos 55 dias já terminaram, já foram recebidos e já começou a primeira empreitada. Na semana passada estiveram a aplicar massas, penso que já nas últimas camadas, e agora estamos nos tempos de secagem e a obra está a correr com normalidade. No caso, não há nem na primeira empreitada nem na segunda, não há atrasos em obra. O que houve foi uma suspensão da primeira para fazer outros trabalhos completamente diferentes. E um acréscimo de 5.600 euros na obra. Não, é uma obra diferente, autónoma da primeira. Sim, mas é sobre o mesmo material, sobre o mesmo... Exato. Sim. Sim, senhor. Obrigada, senhores vereadores. Pergunto se há mais alguma questão neste período. Não havendo, vamos então passar à nossa ordem de trabalhos. Aproveito para distribuir aos senhores vereadores a relação de pagamentos e passamos então à ordem de trabalhos. A proposta número 1
é minha e é uma proposta, trata de uma proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal, no perímetro urbano de Fernando Pó, para uma situação muito concreta. Eu gostava de ler aqui 2 ou 3 aspectos do enquadramento e depois, de forma sumária, percorrer aquilo que me parecem ser as questões mais emblemáticas deste texto. Fernando Pó é um aglomerado urbano com cerca de 40 hectares e uma população aproximada de 150 habitantes, servido por uma estação ferroviária situada na área nascente do concelho de Palmela, na freguesia de Marateca, que apresenta características rurais ainda muito acentuadas, onde a vinha, a viticultura e a horticultura têm uma importância económica relevante. Sendo sede de diversas adegas com dimensão regional e nacional e mesmo internacional, caso da Casa Irmelinda Freitas, tem vindo a conhecer algum dinamismo construtivo, sobretudo a sul da linha de caminho de ferro, fruto do bom sucesso empresarial das unidades aí sediadas, com especial destaque para a já referida Casa Irmelinda Freitas, cujas instalações continuam a necessitar de uma significativa ampliação, não obstante as ampliações já entretanto levadas a cabo ainda não há muitos anos. Também recentemente, e por obrigação da melhoria das condições de segurança e de operacionalidade na atual linha de caminho de ferro, foi decidido pela REFER proceder à elaboração do projeto de desativação da atual passagem de nível, substituindo-a por um viaduto e respectivos restabelecimentos rodoviários da rede urbana e da rede municipal. Pelo exposto, perante alguma incerteza ainda quanto ao desfecho de várias medidas estruturantes para o território da Península de Setúbal e, consequentemente, para o Concelho, perante também a emergente situação económica das empresas locais, a que urge dar corpo e enquadramento ao seu continuado desenvolvimento, constatou-se a necessidade, desde já, de proceder a um processo singular e autónomo de revisão, isto é, de alteração, a um processo singular e autónomo da revisão do nosso Plano Diretor Municipal e, por esta via, proceder ao redimensionamento e adaptação deste perímetro urbano em termos de alguns dos usos atualmente previstos, tal como informamos então neste texto e nesta proposta. Assim, portanto, o que estamos a propor é que algumas alterações ao atual perímetro urbano, em concreto do ponto de vista da reclassificação do uso do solo, neste caso a sul do caminho de ferro, de uma área onde se encontram sediadas algumas unidades industriais, sempre ligadas à viticultura, de dimensão local e regional relevante. Esta reclassificação consistirá na alteração das categorias de tecido urbano consolidado e de área urbanizável de baixa densidade para uma futura classificação como espaços industriais consolidados. Por outro lado, a redefinição do limite do perímetro urbano a sul e a reclassificação de uma faixa de espaços agroflorestal categoria 2, contígua à área industrial consolidada, para, ou como uma futura área de espaço urbanizável, área industrial. Devemos destacar que esta alteração não interfere com nenhuma das condicionantes do nosso Plano Diretor Municipal e não implicará, portanto, quaisquer mudanças, nomeadamente ao nível das cartas da Reserva Ecológica Nacional, da Reserva Agrícola Nacional, da rede hidrográfica e, portanto, também não na sua planta de condicionantes. E, portanto, propõe-se desenvolver uma alteração concreta ao nosso Plano Diretor Municipal para levar a cabo o desenvolvimento do projeto de expansão desta Casa Agrícola em concreto. Um último aspecto desta alteração tem que ver com a eventualidade ou a eventual necessidade de termos que proceder a uma avaliação, portanto, termos que proceder à elaboração de um relatório ambiental para esta alteração e o que nos parece é que, quer do ponto de vista das características desta alteração, quanto às características dos planos e programas apresentados, das características dos impactos e da área suscetível de ser afetada, pensa-se que a alteração não tem significado suficientemente expressivo para justificar a tal avaliação ambiental.
Portanto, o que se propõe é que se possa levar à prática esta alteração, uma vez que nenhuma das situações que são referidas como exigindo a avaliação ambiental se verifica nesta situação. Portanto, não havendo efeitos significativos no ambiente, propõe-se a dispensa desta avaliação ambiental estratégica e que se leve então à prática a alteração ao Plano Diretor Municipal conforme consta da proposta. Senhores vereadores, por favor, está aberta a discussão. Senhor vereador Fonseca Ferreira, faz favor. Boa tarde, Sra. Presidente, Sra. Vereadora e Sras. Vereadoras, Senhoras jornalistas, suponho talvez nos senhores jornalistas, eu tenho que dizer senhoras e senhores jornalistas, porque senão andam-me a acusar que só me dirijo às senhoras jornalistas, e isto com a comunicação social é preciso cuidar, não é? Enfim, para todos os presentes e técnicos, dirigentes, responsáveis municipais, boas tardes a todos, as minhas saudações para todos. Sr. Presidente, relativamente a esta proposta, 3 questões. A primeira, nós vamos votá-la favoravelmente, mas temos aqui observações a fazer. A segunda, aliás, praticamente são 2 questões. A segunda, gostaria de recordar aqui uma matéria relacionada com o PDM e com o PROT, que foi objeto de uma moção nossa, moção dos vereadores do Partido Socialista, enfim, por acaso estava presente eu e o vereador José Carlos Sousa, também sobre matéria relacionada ao PDM e PROT. Bom, sobre a primeira, de facto, não temos dúvidas que isto é a abertura de um processo, ou de uma primeira fase de um processo de revisão do plano diretor, e que as justificações que aqui estão dadas, eu particularmente conheço-as porque já antecedentemente também, enfim, com a legalização de algumas adegas, houve aqui há uns anos, enquanto estava na CCDR, intervim, e também conheço o desenvolvimento vitivinícola da zona e, obviamente, que com esse desenvolvimento carece de espaço urbano, da atuação urbana e das adegas, etc. E, portanto, parece-nos devidamente justificado. Mas depois há aqui uma questão formal, eu já tive a oportunidade de falar com o responsável, com o arquiteto João Carlos, porque falta aqui na cartografia, portanto, é-nos apresentada uma cartografia que depois foi elucidado que o perímetro urbano que aqui está desenhado é o atual, mas falta a intenção, a assinalar a intenção do futuro. Embora o arquiteto José Carlos já me explicou que isto é um problema de fase, só na fase seguinte, mas não pode ser objetivamente, uma razão muito objetiva, que se não fosse pedido a dispensa da avaliação ambiental estratégica, a explicação satisfazia-me. Mas como simultaneamente é pedida e é proposta a dispensa da avaliação ambiental estratégica, e relativamente à avaliação ambiental estratégica, enfim, como aqui está na proposta, ela tem que ser avaliada, passo o pleonasmo, em função de vários parâmetros, e um deles é a dimensão e extensão espacial dos efeitos em termos de área geográfica e dimensão da população suscetível de ser afetada. Portanto, nós sem sabermos, o Sr. Arquiteto já me elucidou que, enfim, sobre a dimensão, já demonstrou aqui numa carta que está preparada e portanto, pela dimensão que eu vi e pelas intenções, não vejo, mantemos, em meu entender, o nosso sentido de voto de aprovar a proposta. Mas, de facto, formalmente devia vir aqui, além do perímetro atual, o perímetro proposto. Exato, é essa zona, já tive a oportunidade, o arquiteto elucidou-me agora aqui no princípio da reunião, mas de facto, pronto, faltava isso. Portanto, mas, obviamente, que quanto aos objetivos em si, quanto à essência da proposta e ao conteúdo da proposta, nada temos a obstar e entendemos perfeitamente e, portanto, estamos totalmente de acordo que o perímetro urbano seja ajustado em função das necessidades, ainda por cima, neste caso, de uma necessidade muito útil, que é o desenvolvimento económico e, obviamente, social respectivo também. Bom, sobre matéria relacionada com o Plano Diretor Municipal, eu, de facto, recordei-me
a senhora Presidente não esteve nessa reunião, enfim, esteve em funções, estava devidamente justificada a ausência, mas tivemos aqui uma troca de impressões, de debate, enfim, estava a senhora Vereadora a presidir a sessão e, particularmente, como interlocutor desta matéria, o senhor Vereador Álvaro Amaro, e que foi a seguinte, foi a propósito, nós apresentámos aqui uma moção no sentido, veio à Câmara a proposta, veio à Câmara o pedido de concordância, digamos, a discussão e a concordância relativamente a uma proposta da área metropolitana de Lisboa para adiamento, adiamento, naquele caso era da decisão final para inquérito público do PROT. Estávamos em fevereiro de 2010. Portanto, foi uma proposta, veio, enfim, tenho aqui a ata respectiva, foi. Bom, nós pronunciámos-nos contra esse adiamento e, infelizmente, viemos a ter razão. Infelizmente, digo, viemos a ter razão. Porque havia duas razões para não haver adiamento. No meu entender, por um lado, enfim, o meu lado tinha estado na CCDR, conduzido esse processo, conhecia bem o desenvolvimento do PROT, como foi lançado, o tempo já decorrido, que era para 9 meses que o Governo tinha dado, de qualquer maneira nós na CCDR tínhamos defendido 14 meses, mas já ia em mais de 2 anos, nessa altura, em fevereiro de 2010, ele foi iniciado em junho de 2008, portanto ia em cerca de 2 anos já a revisão do PDM. E a revisão do PROT, perdão. E a revisão do PROT foi lançada especificamente pela mudança do aeroporto para a margem sul e depois, relacionado com o aeroporto, um conjunto de outras infraestruturas, também a alta velocidade, a plataforma logística de Poceirão, portanto, um conjunto de grandes investimentos cujo impacto era preciso avaliar devidamente em termos dos instrumentos do ordenamento, portanto, em termos regionais no PROT, e depois nos respectivos planos diretores municipais, designadamente, depois o processo de lançamento das medidas preventivas, etc. E, portanto, nós pronunciámos-nos muito objetivamente contra esse adiamento, não víamos razão e alertámos para um perigo, que era o perigo de mantermos de uma forma não estabilizada essas grandes infraestruturas em termos do território, de não serem devidamente consagradas nos instrumentos de ordenamento, o novo aeroporto, alta velocidade, etc, etc. E, portanto, instrumentos de ordenamento PROT e também em termos do plano diretor municipal. Podem dizer que uma coisa de estarem nos planos não obstava a que tivesse havido os mesmos adiamentos que se estão a verificar por razões económicas e financeiras. Mas, apesar de tudo, uma coisa é consagrar esse instrumento, nada me diz neste momento que o aeroporto não venha a ser revisto e não volte para a margem norte, por exemplo. Seria diferente se calhar se estivesse consagrado neste momento no PROT e no PDM e nos PDMs. Ajudaria alguma coisa? Espero que não, mas teria ajudado. E, portanto, isso foi a razão por que nos pronunciámos contra esse adiamento. E, como disse, o adiamento foi de fevereiro para maio, como só houve parecer final da Comissão do Conselho Consultivo, o que é assim, as coisas, é bom que se vão esquecendo, porque senão não cabe tudo a cabeça, armazena demasiadas coisas, sobrecarrega. O que é o Conselho Consultivo ou a Comissão de Acompanhamento equivalente do PROT só veio a dar a aparecer em maio, em vez de ter sido era em janeiro, que devia ter dado. Como foi em maio, não houve o inquérito público, só se realizou a partir de setembro ou outubro, sei que concluiu-se em finais de janeiro, já de 2011, enfim, relatório, etc, etc. Sei, porque acompanhei isso, enfim, por várias razões e várias informações, e só foi para o Governo, para o Ministério e para a Secretaria de Estado em abril, se não estou em erro, em abril ou maio, e na altura em que cai o Governo, em que o Governo entra em gestão, e o Governo em gestão considerou que já não era de aprovar. Estava com os pareceres, estava com o relatório positivo, está tudo, mas só esteve com esses predicados todos quando o Governo já estava em gestão. E, portanto, o PROT não foi aprovado. Vamos lá ver o que é que vai acontecer agora com o PROT. Vamos ver. Mas aqui o que me parece é que perdeu-se uma boa oportunidade de ter consagrado
em termos dos instrumentos do ordenamento, que também é uma consagração política muito forte, isso. Bom, portanto, infelizmente aí tínhamos razão. Bom, a outra questão ainda relacionada com isso, nós nessa altura propusemos também, é a última questão, propusemos um debate sobre o plano diretor municipal e relacionando isto com a matéria das medidas preventivas. As medidas preventivas estão em vigor, não é? Não sei o que é que vai acontecer a partir de 1 de julho, porque devem estar em vigor até 1 de julho e fazem 3 anos. Não sei se vão cair, se como no aeroporto, se como foi quando da OTA foram prorrogadas 10 anos. Não sei. Sr. Presidente, não vão deixar, mas isto também tem inconvenientes sob o ponto de vista da infraestrutura, da realização, porque, entanto, o território pode, se começarem a lotear o território, que, enfim, neste caso esperemos que não, porque o aeroporto está em terrenos públicos, ou está previsto para terrenos públicos, mas mesmo em termos das acessibilidades pode vir a haver problema. Bom, mas propusemos um debate público, enfim, a maioria da CDU, depois de devidamente considerada e com uma declaração de voto por escrito, que está aqui consagrada, portanto, considerou que não, porque justificando que está prevista e calendarizada uma metodologia de discussão alargada e também numa fase posterior com efeitos de outros, com eleitos de outros órgãos, nomeadamente a Assembleia Municipal e a população, sobre as matérias que estão a ser contratualizadas entre o Gabinete de Desenvolvimento Estratégico do município e a equipa do PROT-AML. Bom, por acaso há aqui uma fase posterior, não é? Portanto, salva tudo em termos formais, mas a verdade é que também já vai ano e meio e não há notícias dos avanços significativos e eu continuo a pensar que o problema é que assim perde-se eficácia com os instrumentos do ordenamento do território e aquilo que perde é o ordenamento do território, que depois se vai fazendo de forma desordenada. E eu na altura utilizei essas palavras que estão aqui, eu verifiquei, que é a falta de os adiamentos que são típicos portugueses nestas matérias, levam a ineficácias e é por isso que nós temos o desordenamento do território que temos, ao contrário de outros que decidem atempadamente. E este é um caso típico, infelizmente. Não nos congratulamos que tenhamos chegado aqui, agora não podemos deixar de veementemente assinalar que efetivamente houve este processo, lançámos o alerta, fizemos propostas, não foram atendidas as propostas e depois os resultados estão à vista. Disso, Sra. Presidente. Senhor Vereador, sobre este assunto do PROT, enfim, ainda bem que o puxa também, porque eu acho que nós provavelmente podemos ter uma discussão sobre o PROT até noutros termos, ao fim e ao cabo, nos termos de responsabilidade que todos temos ou tivemos neste processo. E eu, sobre isto, queria dizer o seguinte: o Sr. Vereador está, até pelas responsabilidades que teve, em condições em condições muito especiais para perceber o que é que aconteceu com o PROT. Em primeiro lugar, gostava de recordar, nós também, deixe-me já dizer, que lamentamos da mesma maneira que o PROT tenha ou esteja, por enquanto, na gaveta e, enfim, sem sabermos o que vai acontecer. Eu já agora sobre isso, do ponto de vista estritamente formal, enfim, não me cabe com certeza avaliar, mas tenho espaço para comentar, quer dizer, a leitura que fazia de um governo em gestão, não é? E que foi um governo que pôde negociar medidas tão especiais para o nosso país e tão importantes para o nosso país, penso eu que lhe cabia e não era despropositado ter continuado a fazer desenvolver um processo que vinha em curso e que tinha um grande desenvolvimento naquela data, mas repito, enfim, não me cabe avaliar, mas posso opinar. Depois, em relação ao PROT propriamente dito, eu gostava de recordar ao Sr. Vereador Fonseca Ferreira o desencanto e o desacordo dos municípios em relação à metodologia inicial de desenvolvimento do PROT,
que, a dada altura, foi largamente questionada, nomeadamente quanto ao âmbito da alteração que vinha a acontecer pelo PROT. Eu não estou aqui sequer a defender os municípios que tomaram esta posição, mas recordo que muitos municípios, nomeadamente do norte da AML, achavam que a alteração que o PROT se propunha fazer era uma alteração desmedida e despropositada relativamente àquilo que tinha sido o âmbito definido inicialmente. E, aliás, a dada altura dizia-se, toda a gente dizia que, bem, afinal, estamos perante não uma alteração, como se disse, mas perante uma revisão, tendo em conta as dimensões e a natureza profunda das alterações que estão a ser feitas. E, repito, nomeadamente por parte dos municípios do norte da AML, este foi um argumento muitas vezes utilizado. Depois, de facto, a dada altura, nós tivemos a oportunidade de dizer que passou a haver uma discussão mais ampla no sentido de mais alargada, mais pública, digamos assim, do PROT, nomeadamente com a intervenção dos municípios e da discussão pública propriamente dita, e, portanto, a única coisa que aconteceu foi, no momento em que nos foi pedido, quer dizer, o parecer final, com muito trabalho que havia por fazer, com muito trabalho já feito, com muitos estudos desfasados uns dos outros, e esta foi uma crítica que se fez do ponto de vista processual ao PROT, era o facto de tratar peças de forma demasiadamente individualizada e, portanto, com necessidade de cozer ainda entre si alguns aspectos. Quer dizer, quando fomos confrontados com tudo isto, concluímos que não tínhamos condições, aliás, havia uma questão formal, desde logo, que tinha sido a própria posse da Junta Metropolitana de Lisboa, que tinha, aliás, que dar parecer sobre o PROT, e era pedido à Junta Metropolitana que desse parecer sobre o PROT, eu não sei lá, já não me lembro, mas talvez 15 dias ou pouco mais, após a sua tomada de posse. Ou até nem sei se conseguia haver tempo para a tomada de posse da Junta Metropolitana na altura em que foi solicitado a elaboração do respectivo parecer. Portanto, havia questões objetivas, concretas, que não podiam ser, de facto, desenvolvidas. Portanto, eu tenho muita pena de mostrarmos todos nós, e particularmente os municípios aqui, a sul da área metropolitana, mostrarmos particularmente empenhados no desenvolvimento e na concretização do PROT. As medidas preventivas aos nossos territórios que dizem respeito principalmente. Portanto, é o nosso território que é afetado, com certeza com todo o respeito que devemos ter pela área do aeroporto e pela área envolvente para que ela se mantenha como uma área de reserva, mas claro que estas medidas preventivas estão a prejudicar muito da atividade normal do município, que até para pequenas intervenções, neste momento, ou estamos impedidos de as fazer, ou então temos que proceder a consultas que naturalmente tornam morosos os processos e oneram ainda mais o conjunto da atividade de defesa do ordenamento do território. Portanto, para terminar, dizer que percebo o lamento do Sr. Vereador, nós corroboramos-lo no sentido de que também lamentamos que o PROT não tenha avançado até ao momento. Espero que não se desista desta coisa estratégica, que foi uma opção tomada, uma opção de fundo tomada para a localização do aeroporto aqui neste lado, mas não me sinto, neste caso, minimamente responsável por este atraso. Sinceramente, lamento, mas não me sinto responsável por ele. Senhores vereadores, Sr. Vereador Fonseca Ferreira. Sr. Presidente, eu queria, pela primeira parte da intervenção da Sra. Presidente, porque referiu que teria havido, não sei o termo exato que utilizou, relativamente à metodologia inicial, e depois mais 2 ou 3 questões. Ora, exatamente, ainda bem que falou na metodologia inicial, porque nós apresentámos, a CCDR apresentou uma metodologia especial, no início até especial, para a alteração do PROT, numa sessão que foi feita na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, no Monte da Caparica, no dia 9 de setembro de 2008, e em que eu propus
que, exatamente, a alteração do PROT, revisão, alteração, isto é relativo o termo, até porque a legislação não distingue propriamente, fala nos dois termos, mas depois não se tipifica a diferença. Em que o processo fosse conduzido não de cima para baixo, mas de baixo para cima. E desafiei os municípios a avançarem, porque o que seria normal, vai-se alterar o PROT, enfim, param e esperam aí os PDMs, eu propus o contrário. Propus que acelerassem os planos diretores municipais, no sentido dos planos diretores municipais darem exatamente inputs para a revisão do PROT, portanto, para fazermos de forma interativa essa revisão e, portanto, essa metodologia inicial foi assim. Sr. Presidente, eu estive até julho, isto foi de setembro de 2008 até julho de 2009, a conduzir o processo. Sei que me despedi do processo numa reunião que houve na Junta Metropolitana de Lisboa em julho de 2009, não sei o dia, e onde estava tudo acordado, estava tudo para se preparar para ir, com exceção da redação de 2 ou 3 parágrafos, um tal que, por problemas de semântica e de redação, exatamente, e eu dei razão à Junta Metropolitana e às pessoas que intervieram, parecia que, como estavam redigidos esses artigos, era uma interferência nas competências dos municípios. E eu dei razão e pedi aos serviços para reverem essa revisão. Mas o resto estava tudo acordado, que era para o PROT, ficou combinado, e com o Secretário de Estado, teve lá o João Ferrão, o Secretário de Estado, para o PROT entrar em revisão em setembro, não em agosto, em setembro. E havia que fazer esses ajustes, designadamente de redação, porque era ambíguo, enfim, é o nosso hipercentralismo e que leva, por vezes, a determinados tipos de redações muito centralistas, muito jacobinas, que é o termo, e era o caso. E eu reconheci isso e dei instruções aos serviços para serem alterados. Bom, eu saí em finais de julho ou de agosto de 2009 da CCDR, não conduzi o processo. Agora, a verdade é que a divergência nessa altura era essa, só de redação de parágrafos, e se não estou em erro era nos considerandos, julgo, até porque o PROT não tem regulamento, portanto não se tratava de questões regulamentares, não sei se era numa norma, se era nos considerandos, mas estávamos aí. Bom, pronto, passou o verão, outras coisas vieram, a partir daí não é responsável. Agora, de facto, da metodologia, Sra. Presidente, outra observação é que a Sra. Presidente referiu-se que o Governo de Gestão também podia ter aprovado e disse que o Governo de Gestão até negociou coisas importantes para o país. Eu acho que não negociou, aceitou, ajoelhou, que é diferente, com aquilo que foi imposto pelas instâncias, pelos credores. Eu acho que foi isso, portanto não negociou nada. Francamente, eu gosto de dizer aquilo que penso e, portanto, neste caso... Mas eu tenho dito em todos e, portanto, também neste caso. E, portanto, eu aí digo-lhe, a Secretária de Estado, por acaso falámos casualmente, e ela disse, olha, chegou-me num momento, eu bem gostaria de o levar ao Conselho de Ministros, ou de fazer ir ao Conselho de Ministros, mas chegou num momento, é que este Governo decidiu não aprovar praticamente nada, aliás, por causa de uma pequena coisa, levantou-se também, até porque assumiu esse compromisso e não o fez, não é? E, portanto, aí, Sra. Presidente, foi os atrasos, outra coisa teria sido se os inquéritos públicos e o PROT tivesse andado de outra maneira. Provavelmente teríamos o PROT aprovado, não é? E teria outra validade. Já agora, Sr. Vereador, ainda bem que, enfim, nós começamos a conversar e é evidente que vamos recordando aspectos do processo. Eu recordo perfeitamente, e o Sr. Vereador recorda também, que nós, em Palmela, estivemos, no que à metodologia inicial diz respeito, nós estivemos completamente de acordo, relativamente, aliás, dispusemos e fomos um dos municípios que fez parte de um primeiro, enfim, de um conjunto de municípios, se não estou em erro, 3 ou 4 municípios, que na altura deviam trabalhar um pouco como que projeto piloto, no sentido de ver desenvolvido os seus trabalhos de revisão, que nós fomos fazendo, sempre, aliás, até hoje, não é? E que, enfim, a partir de determinada altura começámos a esbarrar sistematicamente e que, aliás, ainda hoje estamos presos em muitas teias de não resposta a questões centrais, nomeadamente de aplicação da reserva ecológica no nosso território, por exemplo, e que são questões importantes que depois não permitem concluir e fechar a proposta de revisão do PDM.
Mas voltando ao PROTE, se não era esse aspecto da metodologia em concreto que eu me referia, mas talvez à dimensão e até ao ângulo de abordagem. Eu recordo perfeitamente que houve municípios que disseram que o seu município, o seu território, não estava devidamente retratado na proposta, nomeadamente na proposta de final de PROTE que foi feita. Houve municípios que disseram que não tinha havido, enfim, concertação entre soluções e propostas para territórios diferentes e que, portanto, havia ali incoerências que tinham que ser ainda corrigidas. Portanto, houve muitos municípios que disseram que não se reviam naquela proposta. Quer dizer, independentemente das questões de semântica que foram importantes, houve municípios a dizerem isto. E a questão é que, quando chegou à fase de votarem, foi esta posição que os municípios tomaram, nomeadamente o parecer que foi possível obter em sede da Junta Metropolitana, foi um parecer, enfim, relativamente inócuo, porque não era possível obter um parecer de outra natureza com o que envolvesse e, de certa maneira, comprometesse os municípios. Mas, ainda em relação à questão da opção do Governo, Sr. Vereador, de facto, foi uma opção que o Governo tomou, mas, em nossa opinião, muitíssimo criticável, porque, enfim, se de qualquer maneira o Governo teve competência para receber, para, como o Sr. Vereador disse, para ajoelhar, para aceitar, fosse para o que fosse, medidas estruturais e de fundo que comprometem o país e o seu futuro. Bem, também tinha competência para decidir, se quisesse, sobre este instrumento de ordenamento, não é? Que, com mais razão ainda, estaria pronto, validado, com a concordância de uns e a discordância de outros, mas de facto estava pronto. Mas ok, essa parte eu compreendo, lamento da mesma maneira. Bem, já agora só uma notinha sobre o nosso PDM. Nós gostaríamos muito, e continuamos com o mesmo problema, nós gostaríamos muito, eu tenho de facto adiado, e vamos ter que fazê-lo de qualquer maneira, nomeadamente a partir deste próximo outono, isto é, período pós-férias, nós vamos assumir a discussão pública do PDM tal como está, não é? Temos que o fazer, quer dizer, não é compreensível que depois de tantos anos possa até parecer que somos nós que não temos uma proposta de PDM. Nós temos uma proposta de PDM. Eu acho é que é impossível e incompreensível, mesmo depois das alterações, que aliás o Sr. Vereador já uma vez aqui invocou as alterações legislativas, que agilizaram, em princípio, o circuito do planeamento em geral e da elaboração dos planos em concreto, mesmo depois disso, nós continuamos com delongas perfeitamente incompreensíveis. Portanto, não conseguimos fechar uma proposta de revisão ao plano, razão pela qual estamos a apresentar uma proposta de alteração perfeitamente pontual, não é? Em circunstâncias normais, o plano estaria revisto e tinha condições para incorporar esta alteração. Pronto, e é por isso, por esta imprevisibilidade, não é, toda, que neste momento nós nos propomos fazer esta alteração em concreto para viabilizar uma atividade económica que está em curso, que tem grandes perspectivas de desenvolvimento e que nós não queremos, de crescimento, e que nós não queremos cercear. Senhores... É mesmo só um facto, não é insistir na discussão, mas é o seguinte, porque são factos. Eu acompanhei posteriormente à saída da CCDR e sei que houve os municípios, concretamente dois, que tenho conhecimento, de Cascais e de Sintra, que levantaram muitos problemas ao PROTE. Numa fase posterior, portanto, já depois eu não estava na CCDR. E Loures votou contra o PROTE? Sr. Presidente, eu julgo que o Sr. Presidente estava na reunião de julho de 2009, onde eu me despedi do processo, e aí, como lhe digo, foi o Sr. Presidente da Junta Metropolitana o porta-voz das discordâncias, e aí não houve, ninguém mais levantou voz nenhuma e não houve discordâncias, e o PROTE estava para ter o parecer para ir para inquérito público. Posteriormente, pois, é que às vezes quando as coisas estão para ser concluídas, não se concluem, depois vem... Eu tive, ainda enquanto eu estive na CCDR, tive uma estimulante discussão com o Sr. Presidente de Sintra, Presidente de Seara, quase queirosiana, sobre terminologias e âmbitos e revisões do PROTE.
mas findaram essas discussões e ele não levantou, quando foi nessas últimas reuniões, não foi só essa, houve 2 ou 3 seguidas nessa altura, de junho e julho de 2009, para concluir exatamente, para ir para o parecer final. Sintra e Cascais, nessa altura, não levantaram os problemas que posteriormente vieram a ser levantados. Sim. E Loures também não. Loures nem tinha conhecimento. Mas, sim, foi esse o desfecho. Aliás, o caso de Loures em concreto foi um voto contra. Por acaso não me lembro qual foi exatamente o de Vila Franca de Xira, mas foi o levantar de muitos e inúmeros problemas ao PROT. Aliás, todos é exagero, não é? Muitos municípios, como digo, da área norte, sobretudo da área norte da área metropolitana, levantaram muitas questões. Nós levantámos questões que, por acaso, até vimos serem, em parte, acolhidas, mas, de facto, houve municípios que disseram completamente, não, isto é, de todo não se rever na proposta que estava feita. Pronto, provavelmente os municípios não tinham estudado tudo no momento em que foram para aquela reunião. É possível, não às tinham vezes acontece. Não tinham estudado tudo. Sr. Vereador Álvaro Amaro, queria intervir na discussão? Apenas para aduzir aqui um comentário, uma informação de uma matéria que obviamente já foi aqui chamada à colação e que se prende, obviamente, também com a publicação ou não do PROT, porquanto a questão das medidas preventivas tem sido matéria sobre a qual o município, individualmente, mas também no âmbito da Associação de Municípios da região de Setúbal, tem a miúdo tomado posição no sentido de serem revistos alguns limites e algumas zonas que, depois de definida a localização dos designados investimentos estratégicos e dessa matéria estar devidamente vertida na proposta de PROT, e também porque a prática corrente tem vindo a demonstrar que houve um zonamento exagerado em algumas regiões, tem vindo a propor ou a suspensão das medidas ou, numa primeira fase, a redução desse zonamento. De facto, essa legislação de 2008 tinha um prazo de 2 anos, que expirou no dia 2 de julho de 2010. Ficámos surpreendidos quando não houve a prorrogação das medidas, mas depois, a 17, vem uma publicação com efeitos retroativos a 2 de julho. Mas fiquei, sobretudo, mais surpreendido depois de parecer haver um amplo consenso, até na sequência de algumas auscultações solicitadas aos grupos parlamentares, quando o grupo parlamentar do PCP apresentou um projeto de resolução tendo em vista a revisão dessas medidas preventivas e a suspensão dessas ditas medidas e, infelizmente, esse projeto de resolução foi chumbado com os votos do Partido Socialista. E, de facto, nós temos no Concelho de Palmela cerca de 300 de processos que estão, de facto, suspensos, à espera da suspensão ou que expire, então, o prazo de prorrogação das medidas preventivas, que vão desde, de facto, adegas, a alguns investimentos de grande interesse para o tecido económico e social do município, até pequenas legalizações por 2 ou 3 metros de construção a mais, ou até alguns muros. E, portanto, queria aqui deixar esta recordatória, porque aqui sim parece-me ter havido também responsabilidade ou insensibilidade para uma matéria que está no dia-a-dia, e quem está próximo dos cidadãos sente isso, a impedir o desenvolvimento e a legalização de um conjunto de situações no nosso território. Disse, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Senhores Vereadores, então, se estiverem de acordo, vamos votar, está bem? Esta proposta número 1, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. Obrigada, Srs. Vereadores. Eu pedi ao Sr. Vereador Adilo que apresentasse, então, já, por favor, a proposta número 8, está bem? Sim, proposta 8, digo bem. Portanto, peço desculpa ao Sr. Vereador Álvaro Amaro, depois já voltamos, ok? Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu iria ler uma proposta do Departamento de Cultura e Desporto, suspensão do Regulamento Municipal de apoio ao associativismo. Aprovado pela Assembleia Municipal em abril de 1999, o Regulamento Municipal de apoio ao associativismo tem sido um instrumento importante no relacionamento com os agentes associativos do Concelho de Palmela e do desenvolvimento das políticas municipais para o setor, promovendo uma cooperação regular e aprofundada entre a autarquia e o associativismo. Vetor essencial do Programa Municipal de Apoio ao Associativismo, o Regulamento contribuiu para a clarificação dos critérios de atribuição dos apoios municipais e das linhas de financiamento que o município tem disponibilizado às associações do Concelho para a concretização do seu trabalho e o progresso social da comunidade.
Este instrumento regulador foi ainda, ao longo dos últimos 12 anos, uma ferramenta de trabalho dos serviços municipais na sua interação com os dirigentes associativos, facilitando a verificação da aplicação dos dinheiros públicos. Contudo, e considerando que a conjuntura económica e financeira atual diminuiu fortemente a capacidade do município de Palmela prestar apoio às associações para o desenvolvimento das suas atividades no concelho, considerando que não é possível continuar a apoiar financeiramente as associações nas condições constantes do atual regulamento e inviabilizando na prática a sua aplicação, sendo por isso recomendável introduzir-lhe alterações que o adequem à nova realidade económica e financeira do município, propõe-se, de acordo com a legislação em vigor, suspender até à sua revisão o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, manter, na medida do possível e no quadro das capacidades municipais, apoio logístico às atividades promovidas pelas associações, submeter a decisão da alínea A à Assembleia Municipal, de acordo com a legislação em vigor. Obrigada, Sr. Vereador. Senhores vereadores, está aberta a discussão sobre esta proposta? Posso, Sr. Presidente? Faz favor, Sr. Muito Vereador obrigado. José Carlos. Bem, isto visto assim a seco, enfim, colhe alguma simpatia da nossa parte. Todavia, eu gostava de trazer aqui 2 ou 3 notas que retiram um pouco da simpatia da medida. Este regulamento municipal de apoio ao associativismo tem sido, durante estes anos, e portanto ele vigora há 12 anos, dizendo na proposta que é uma ferramenta de trabalho dos serviços municipais na sua interação com os dirigentes associativos, facilitando a verificação da aplicação dos dinheiros públicos, etc, etc. Eu quero aqui dizer com muita frontalidade que nunca acreditei nisto. E que não acredito que o município tenha uma avaliação condigna das respectivas propostas. Uma avaliação condigna das respectivas propostas e dos respectivos subsídios que são atribuídos. Não percebi. Quis dizer que o município... Não tem. Não acredita que o município Não acredito tenha. Não acredito que o município tenha. E não acredito que o município tenha, quer dizer, sempre tive esta profunda convicção, já deve ter convicções, que é preciso depois consubstanciar em alguma coisa. Enfim, e temos durante anos tentado consubstanciar em vários aspectos. O último dos quais tem a ver com as propostas que vamos aprovar hoje. Aliás, o Sr. Vereador, quando despacha, já não diz remeta-se para a apreciação da Câmara, põe remeta-se para aprovação da Câmara. E, portanto, é verdade, Sr. Vereador, é a tal ditadura da maioria. Claro, a deliberação depois é que aprova ou não, Sra. Vereadora. Só tirei uma. Podia tirar mais, não vou dizer de onde é, obviamente. É uma das informações técnicas que estão naquelas pastas verdes que eu vi uma a uma. Refere como principais objetivos desta associação estudar, desenvolver e valorizar o património cultural da freguesia de... Ora, Sr. Vereador, basta agarrar na pasta, ver o plano de atividades e ver o relatório de atividades para perceber que isto nunca foi feito por aquela associação. Nunca. E mantém aqui. E mantém na informação técnica. A informação técnica está bem feita. Ou seja, quer dizer, está bem feita, digo eu, explana aquilo que é o objetivo, o objeto, digamos que social da associação. Agora, que não é cumprido. Nunca foi. A vereadora Natividade disse em dado passo, aqui 2 de junho de 2010, há um ano, que os vereadores do Partido Socialista consideravam o movimento associativo como uma das grandes riquezas do concelho de Palmela e eles são produtos ou produtores de mais coesão social e até de algum retorno económico. Estamos perfeitamente convictos de que a vereadora Natividade tinha toda a razão, tal como tem razão quando diz que o que se verifica no Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo que está em vigor é que muitos dos preceitos consignados do mesmo não estão a ser utilizados. A leitura das propostas não lhe permite perceber se as entidades alvo de apoio financeiro de ações pontuais estão na primeira ou na segunda categoria e, enfim, explana por aqui abaixo tudo o resto. O Sr. Vereador Adilo vem dizer nessa mesma sessão que há, por parte dos serviços camarários, um grande cuidado na análise dos planos de atividades e relatórios que são apresentados por parte das entidades. Eu admito que sim, mas admito que não tenha sido feito tudo. Daí a minha profunda convicção de que não atribuímos durante estes 12 anos, ou seja, não valorizámos aquilo que eventualmente deveria de ser mais valorizado. E chegamos a um ponto em que não podemos atribuir subsídios porque não temos verba para o fazer.
Hoje criamos aqui um vazio, com o final destes regulamentos, deste Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, cria-se um vazio, que é, no entanto, salvaguardado pelo segundo ponto da proposta, que diz: não é possível continuar a apoiar financeiramente associações nas condições constantes, inviabilizando na prática a sua aplicação, sendo que é recomendável introduzir-se alterações que o adequem à nova realidade económica e financeira do município. Quer dizer, mas vamos continuar ou vamos parar completamente? O que é que ficou decidido naquele encontro que existiu a 23 de outubro de 2010? Que decisões se tomaram aí? O que é que ficou decidido e quais foram os retornos que existiram do ofício que o Sr. Vereador Adil fez a 28 de maio de 2010, dando como prazo até 18 de junho de 18 de junho de 2010, para que o movimento associativo se pronunciasse sobre a revisão do modelo de associativismo. Que avaliação foi feita disto? Esta avaliação é que dá este resultado, ou seja, cessam-se todos os apoios ao associativismo à luz do atual regulamento. Então, os vereadores do Partido Socialista têm razão, ou tiveram razão. O regulamento serviria de pouco. Sr. Vereador, não tenho outra leitura, não posso ter outra leitura. Peço desculpa, mas não posso ter outra leitura. Faça tudo isto que aqui está. E faça alguma leitura atenta. Pela primeira vez enviaram as pastas todas, felizmente. Eu estive a ver na última ata, não tinham enviado. Enviaram 14 pastas verdinhas fantásticas. E são lindíssimas de ver. Não condiz, Sr. Vereador, não condiz. Os relatórios de atividades têm muito pouco a ver com aquilo que são os planos. Ou seja, os planos são feitos e os relatórios não condizem. Mas depois nós atribuímos no ano seguinte a mesma coisa. Pronto, era só isto. Nós, e volto-lhe a dizer, portanto, isto era uma proposta sem grandes dificuldades. Sim, senhor, vamos repensar. Agora, parece-nos que 12 anos depois de repensar, depois de há cerca de 1 ano e meio termos pedido que o movimento associativo se pronuncie, parece-nos que estamos a ir um pouco a reboque, única e exclusivamente, da questão financeira, que é vista depois nas propostas com as reduções que são feitas genericamente a 50%, aliás, como têm sido feitas noutras áreas. Era só, muito obrigado. Senhor Vereador Adil. Sr. Vereador, eu ouvi-o com toda a atenção. E é evidente que eu não posso concordar com o Sr. Vereador, apesar desta matéria do regulamento, e não estou a falar aqui na suspensão do regulamento de apoio ao associativismo, não é tabu nenhum. E tanto não é tabu nenhum que nós, quando lançámos o Fórum Cultura, dissemos ao movimento associativo: vamos discutir para melhorar, é evidente, vamos discutir para melhorar o nosso regulamento. O que acontece agora, porque essa discussão estava a acontecer e estava a evoluir desde essa informação da Sra. Vereadora Natividade em junho de 2010, e já com muitas dificuldades aí, mas estava a haver propostas, nomeadamente propostas do movimento associativo, porque há interlocução, há reuniões com o movimento associativo, há reuniões com o movimento associativo e há propostas do movimento associativo para melhorar o documento. Agora, o que sucedeu e que nos leva a trazer aqui a suspensão deste regulamento, infelizmente é uma dura realidade. Sofre a Câmara, mas sofre sobretudo o movimento associativo. E foi essa dura realidade que nos obrigou a ter uma reunião com eles em outubro de 2010, em novembro de 2010, em abril de 2011 e com alguns deles até em reuniões com as respectivas direções. E fomos muito claros quando dissemos, não estando reunidas as condições para assumir novos compromissos, por um lado, o nosso alerta para as associações. Devem as associações, na preparação dos seus projetos e planos de atividades para 2012, ou para a época desportiva 2011-2012, porque a época desportiva 2011-2012 começa ainda este ano, considerar a nossa necessidade de não podermos apoiar financeiramente e vermos obrigados a suspender o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo. Todos os agentes associativos sabem, infelizmente, sabem disto. Não é nenhuma novidade aquilo que vai sair desta reunião de Câmara. Infelizmente, os nossos receios vieram a comprovar-se.
Ora bem, em relação à documentação que é junta pelo movimento associativo, é evidente que ele não é uniforme. O movimento associativo não é uniforme, isso o vereador sabe tão bem como eu, não é? Nós temos, felizmente, não é uniforme, felizmente temos um movimento associativo rico, cada qual no seu setor, no seu segmento, no movimento associativo cultural, recreativo, desportivo, não é? De juventude. Todos eles têm importância, mas todos eles têm uma maneira de trabalhar. E temos vindo, até através da Confederação das Associações, das coletividades de cultura e recreio, temos vindo a dar formação para ver se conseguimos melhorar alguns dos problemas que o Sr. Vereador e nós, os técnicos, também veem. Mas eu acho que quando as coisas não estão a correr da melhor maneira, e muito se melhorou, a minha visão é muito mais positiva do que era aquela que poderia ter há anos atrás. Globalmente, e globalmente poderia dizer que o regulamento funcionou. Globalmente o regulamento funcionou. Ele funcionou. E que as partes sabiam o que é que o regulamento queria e as funções de cada um para o cumprimento do regulamento. Sabiam que havia apoio à execução do plano de atividades, que havia apoio a projetos e ações pontuais, que havia também possibilidades de apoio à conservação, à construção e à remodelação de instalações ou à aquisição de equipamentos. E depois, haviam normas, haviam critérios, para além dos critérios gerais, que estão explanados, haviam depois critérios específicos, quer para as associações culturais, quer para as associações desportivas, que deveriam ser cumpridos. No geral, isto foi cumprido. E, no geral, a nossa principal intenção era, quando falhasse, voltar a insistir com as associações para que o cumprissem. E não havia má fé de nenhuma delas. Não me recordo, tirando um ou outro caso. Aliás, houve um caso que trouxemos aqui a reunião de Câmara para anular. E há um outro que está neste momento, sob observação. Poderia dizer que há um outro que está sob observação. Isso é mesmo o objeto daquilo que foi contratualizado, daquilo que foi acordado à luz do regulamento. Agora, tudo o resto são irregularidades que podem muito bem ser supridas. Podem não ser naquele ano. Podem não ser naquele ano, mas serão no ano seguinte. Poderia dizer aqui que há uma associação em que nós, na avaliação que fazemos, é que está muito melhor que o ano passado. Também não vou dizer qual é. Mas há. Claro, o que é que vale? Vale aquilo que o técnico está a dizer, como é evidente. Mas é a apreciação técnica sobre a evolução de uma determinada associação. Ou seja, aquilo que estão a apresentar, não é? É muito melhor, é muito mais evoluído, está muito mais dentro do regulamento daquilo que tinham feito anteriormente. Pronto, não vou entrar em pormenores, porque nós depois isso também não, o que nos interessa é termos uma formulação geral daquilo que estamos a analisar. Agora, infelizmente, seria irrealista e prejudicávamos as associações. Aliás, mesmo as propostas que nós vamos levar, o Sr. Vereador sabe disso, que estão aqui, na área cultural, na área desportiva e na área recreativa, foi discutindo com as associações, este caminho pode ser percorrido? Sim. A Câmara não tem possibilidades financeiras, independentemente de vir à reunião de Câmara, para disponibilizar imediatamente esta verba. E todas as associações sabem disso. Porque mantemos um diálogo com elas, como é evidente. Mantemos um diálogo com elas. É isto. Agora, eu acho que este trabalho deve ser valorizado. Nomeadamente, está aqui muito trabalho por parte das associações e mais, Sr. Vereador. E para concluir, mal de nós se não tivéssemos um tecido associativo como temos. Mal do nosso Conselho, mal da região, mal do país. E vamos ver qual vai ser o embate. Portanto, vão fazer sinal que tenho mesmo que terminar, porque isto tem que ir para a Assembleia Municipal. Exatamente. Eu vou cumprir isso. Muito bem. Senhores vereadores, podemos votar a proposta número 8? Vamos votar então. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por maioria com 2 abstenções. Vamos então voltar à nossa ordem, portanto passo a palavra ao Sr. Vereador Álvaro Amaro, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Se me permitir, aqui à guisa de uma nota preambular, sobretudo para introduzir estas 2 propostas, nós tivemos há cerca de 15 dias a Semana de Palmela, mas com estas 2 propostas eu sinto que temos este mês dedicado a Palmela, porquanto trata-se
de duas obras há muito desejadas pelas gentes de Palmela e que ambas ultrapassam 1 milhão de euros de investimento nesta freguesia. A primeira é a empreitada de drenagem e pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos, a aprovação do projeto de execução e abertura de concurso público, dando continuidade à política de infraestruturação do Conselho que a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver ao longo dos anos. Pretende-se agora intervir na designada Azinhaga dos Carvalhos, que tem toponímia, nomeadamente a Rua Carlos Rodrigues Espada, área do Conselho inserida no perímetro urbano de Palmela, e intervir ao nível da pavimentação e drenagem de águas pluviais. A sinuosa Azinhaga, atualmente em terra batida, com perfis transversais variáveis e de reduzida dimensão para o tráfego rodoviário, passará a apresentar uma estrutura de pavimento adequada, revestida em betuminoso, bermas espraiadas em calçada grossa, perfis transversais dimensionados regulamentarmente para 2 sentidos de trânsito e drenagem de águas pluviais coletadas, eliminando deste modo os inconvenientes gerados pela energia potencial adquirida por força dos fortes declives do referido arruamento. Convém aqui referir que para conseguirmos preparar, elaborar este projeto e esta proposta de empreitada, houve um conjunto de negociações bem-sucedidas que acabaram por resultar na cedência por parte dos respectivos proprietários de algumas zonas das suas propriedades para que o projeto pudesse ter, de facto, estas condições. Foi uma negociação difícil, mas com bastante mérito para a nossa divisão de planeamento, controle e qualidade de infraestruturas. Assim, propõe-se, ao abrigo da legislação aplicável, a aprovação do projeto de execução, do anúncio, do caderno de encargos, do programa de concurso, do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, referente à obra de drenagem e pavimentação da Azinhaga dos Carvalhos, em Palmela. Propõe-se igualmente a abertura do concurso público para a referida empreitada, com o valor base de 796.442,26 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, que se considera o encargo da despesa nas rúbricas Código e Plano aqui referidas, que o júri seja constituído pelos nossos técnicos do PCQI, com um conjunto de suplentes também, e que o enquadramento jurídico seja efetuado pela divisão jurídica. Esta é a primeira proposta, Sr. Vereador. Senhores vereadores, está a discussão. Muito bem, não havendo questões, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Seguinte. Passaria de seguida à proposta número 3, a empreitada de repavimentação do caminho municipal 1054, Val dos Barris, denominada primeira e segunda fase. Aprovação do projeto de execução e abertura de concurso público. Inserido numa zona de elevado potencial turístico e ambiental, da Serra do Louro, o caminho municipal em Val de Barris permite efetuar uma ligação viária a diversos locais de residência, zonas de interesse turístico, polo da AMRS na Quinta de São Paulo e ao Concelho de Setúbal. A referida via foi pavimentada há vários anos e atualmente apresenta já um elevado estado de degradação do pavimento bituminoso, pelo que urge a intervenção na sua beneficiação e repavimentação. Tendo em vista prosseguir o plano de melhoria e segurança da rede viária municipal, foi elaborado o projeto de execução da repavimentação do caminho municipal 1054 Val dos Barris, primeira e segunda fase, assim como os restantes elementos necessários à realização do concurso público. Os trabalhos integram terraplanagem, obras de drenagem, repavimentação e outras obras acessórias. Deste modo, propõe-se, ao abrigo da legislação aplicável, a aprovação do projeto de execução, do anúncio, caderno de encargos, programa de concurso, plano de segurança e saúde, plano de prevenção e gestão de resíduos de construção, referente à obra de repavimentação do caminho municipal 1054, Val dos Barris, primeira e segunda fase. Propõe-se igualmente a abertura do concurso público para a adjudicação da referida empreitada, de acordo com o estipulado na legislação aplicável, com o valor base de 212.000 euros, acrescido do IVA à taxa em vigor. Propõe-se igualmente que se considere o encargo no código e rúbricas do plano, aqui referidas, que o júri seja constituído pelo engenheiro João Carlos Faim, diretor do Departamento de Ambiente e Infraestruturas, a engenheira Cristina Rodrigues, a engenheira Maria Elizabeth, sendo suplentes os engenheiros Jorge Sousa e Antero Casaca, e que o enquadramento jurídico seja efetuado pela divisão jurídica. Senhores vereadores, sobre esta proposta? Nada. Muito bem, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. A proposta número 4, atinente à redução da tarifa de saneamento, de um consumo anormal de água,
uma munícipe solicitou a redução da tarifa de saneamento. A fatura apurou um valor de 1.508 euros de consumo de 446 metros cúbicos de água, que foi motivado por perda de água na sequência de vandalização e assalto ao local de consumo. Voltamos a frisar que a entidade gestora não assume qualquer responsabilidade pelos danos motivados por rupturas nas canalizações das redes prediais, pelo que é devido o pagamento da água desperdiçada. Contudo, porque este consumo foi proveniente de causas fortuitas e involuntárias, a tarifa de saneamento é apurada através do consumo da água, desdobrando-se numa percentagem para recolha e tratamento de resíduos sólidos e outra para a recepção de águas residuais domésticas, que o consumidor não está ligado à rede de drenagem de águas residuais e, portanto, tem apenas que proceder ao pagamento da percentagem referente aos resíduos sólidos urbanos e que, de acordo com o parecer jurídico já emitido sobre esta matéria, a tarifa de saneamento não deverá incidir sobre esse consumo, porque, efetivamente, este desperdício de água não contribuiu para o acréscimo na produção de resíduos sólidos urbanos. Propõe-se a anulação da tarifa de saneamento em virtude de não se ter verificado consumo nas leituras anteriormente efetuadas, conforme cálculo que se discrimina, aqui com I, no quadro seguinte. Muito bem. Senhores vereadores, sobre esta proposta, Sr. Vereador Fonseca Ferreira. Nós vamos quebrar a nossa rotina de voto e de sentido de voto nesta matéria, Sr. Vereador, porque, de facto, enfim, o nosso sentido de voto tem sido a abstenção como medida, digamos, no sentido de estimular maiores cuidados, quer por parte do município, quer por parte dos particulares, relativamente àquilo que são rupturas, portanto, as questões também normais de rotina. Neste caso, tratou-se de uma situação que é resultado de um assalto, vandalização, etc., e que atingiu dimensões, enfim, desproporcionadas com o consumo, mas fundamentalmente poderia, aqui na proposta, é evidente, é certo que aqui no final do primeiro parágrafo se refere à causa, sequência de vandalização e assalto ao local de consumo, mas depois os considerandos vêm os de rotina, não é? Chapa poderia ser invocado aqui, mas pronto, mas essa é uma questão menor. É tudo. Muito bem, votamos então. Senhores vereadores, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. Obrigada, Sr. Vereador Álvaro Amar. Passo a palavra ao Sr. Vereador Adílio Costa, por favor, novamente, aliás. Muito obrigado. Da Divisão de Intervenção Social e Juventude, atribuição de apoios financeiros no âmbito do Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo, Associações Juvenis. No âmbito do Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo e em conformidade com o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, foram apresentadas à Câmara Municipal candidaturas a apoios municipais por 3 associações juvenis, 2 agrupamentos de escoteiros e um grupo de escoteiros. Da análise efetuada aos planos de atividades candidatos aos apoios municipais, conclui-se pela continuidade de um leque de iniciativas em áreas tão diversas como o escotismo, a solidariedade, a promoção da cultura local, a dinamização de festas locais, a formação e educação pela arte, novas tecnologias, música, fotografia, desporto, cinema, dança, teatro, a sensibilização para a educação e a inclusão, a literatura e poesia e a saúde. Destacamos que as associações investem na participação em projetos promovidos por outros atores locais, revelando cada vez mais a preocupação em conjugar esforços na concretização de um objetivo comum, ou seja, o desenvolvimento pessoal e social dos jovens e participação cidadã. Consideramos assim que, através da promoção do movimento associativo juvenil do Conselho, estamos efetivamente a contribuir para o desenvolvimento de uma atitude participativa, responsável e inovadora dos jovens na sua comunidade, proporcionando-lhes momentos importantes de aprendizagens formais e informais referentes ao desenvolvimento pessoal e social dos jovens. Após análise dos projetos apresentados e de acordo com o regulamento e com a legislação em vigor, propõe-se a atribuição de apoios financeiros num total de 6.900 euros destinados a apoiar as associações que constam do quadro. A Associação Juvenil COI com 1.300 euros, a Associação Juvenil DRACA com 900 euros, a Odisseia com 1.300 euros, o Grupo 40 de Palmela 1.300 euros, o Agrupamento 504 da Quinta do Anjo 1.100 euros, o Agrupamento 1.269 dos Escoteiros do Peceirão 1.000 euros.
Disse, Sr. Presidente. Senhores vereadores, está aberta a discussão sobre esta proposta. Sr. Vereador José Carlos. Muito obrigado. Eu não vou intervir em todas elas, elas são muito idênticas e, portanto, farei aqui alguma análise mais circunstanciada, nomeadamente nas marchas, nas propostas das marchas populares e nesta somente, não abordarei as outras, sendo que o nosso sentido de voto será favorável. Repare uma coisa, Sr. Vereador. Eu, olhando para esta proposta e para a dos anos anteriores, consigo perceber aqui uma cadência de diminuição, que é a cadência de diminuição que genericamente tem sido tomada não só com as associações juvenis, mas com as associações de cultura e recreio, com as IPSS, com os bombeiros, com toda a gente. Não consigo depois, face àqueles documentos que me são mostrados, nem face ao regulamento existente, perceber como é que uns crescem e outros diminuem de ano para ano. Portanto, tenho essa dificuldade e aceito que quem fez-o bem. E, portanto, nós votaremos favoravelmente. Mas perceba que eu tenho essa dificuldade, ou temos essa dificuldade, que é a dificuldade de percepcionar exatamente o que é que existe este ano. A mais, por exemplo, no agrupamento 504 da Quinta do Anjo do Corpo Nacional de Escutas, para ter uma redução única exclusivamente, para ter uma redução única exclusivamente de 150 euros em relação ao ano passado. Ou outros porque é que têm uma redução de 600, ou outros porque é que têm um crescimento de 500. Percebe? Portanto, eu, face ao que me é mostrado, não consigo claramente chegar lá. E à luz do regulamento, não tenho possibilidade de avaliar, que era aquilo que se falava há pouco, quando da discussão do regulamento. Pronto, eu escrevi aqui, é estranha a perspectiva da proposta. A perspectiva da proposta é um corte de 50% global em relação ao ano passado. São 6 associações à mesma, embora sejam diferentes. Estamos todos de acordo em relação a isso. Esses são os pressupostos. Agora, como é que lá chegamos? Tenho muita dificuldade em perceber, mas aceito, obviamente. Muito obrigado. Sr. Vereador Dino. Sim. Este ano o apoio dado foi só às atividades. O ano passado, portanto, foi quer a atividades, quer a instalações e equipamentos. Agora, em relação ao 504, ao agrupamento 504 da Quinta do Anjo, teve o ano passado 1.250 euros no plano de atividades e 450 euros nos equipamentos. Há aqui uma redução. Há uma redução de 1.700 euros para 1.100 euros. Pelo menos este ano, não é? Portanto, essa não pode ser considerada. Mas têm atividades. E viu também no discriminado que tipo de atividades é que eles tinham em relação à Quinta do Anjo, nomeadamente umas articuladas com a própria autarquia, com o Meixas e com a Junta de Freguesia, de Quinta do Anjo. Portanto, não tenho nada a obstar em relação a isso. Vamos votar, Sr. Vereadores. Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Portanto, já agora, Sr. Presidente, apesar de estar votado, a dizer que há aqui uma redução de 46%, não é? Proposta número 6. Atribuição de apoio financeiro à Cáritas Diocesana de Setúbal, Centro Comunitário de São Pedro. Conscientes de que o apoio social realizado pelas instituições particulares de solidariedade social nas diferentes comunidades do Concelho de Palmela se reveste a maior importância para o reforço do bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos, nomeadamente os que se encontram em situação de fragilidade económica e social, reconhecemos assim, nesta lógica de atuação, o meritório trabalho de intervenção comunitária desenvolvido pela Cáritas Diocesana de Setúbal através do Centro Comunitário de São Pedro, com sede em Cajados. A atividade social promovida pela equipa técnica deste centro comunitário responde às necessidades identificadas como prioritárias para a intervenção junto às crianças, jovens e respectivas famílias das localidades de Cajados e Algamessas, ou seja, procura contribuir ativamente para a criação de condições facilitadoras na aquisição de competências pessoais e sociais, na adoção de estilos de vida saudáveis, fomentar a rentabilização de recursos locais, com vista à diminuição das assimetrias sociais. Nesse sentido, propõe-se, de acordo com a legislação em vigor, a atribuição do apoio financeiro à Cáritas Diocesana de Setúbal, no valor de 1.000 euros, para comparticipação nas despesas a realizar com a atividade do Centro Comunitário de São Pedro. Portanto, aqui há uma redução de 60%. Senhores vereadores, sobre esta proposta alguma questão em concreto? Votamos então. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Também da intervenção social, uma proposta sobre o Banco Alimentar contra a Fome da Península de Setúbal, atribuição da comparticipação financeira anual.
O Banco Alimentar contra a Fome da Península de Setúbal é uma instituição de solidariedade social sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública e criada com o objetivo de contribuir para dar uma resposta ao problema da fome, pela coleta e pela redistribuição de excedentes e dádivas de quaisquer produtos alimentares, através de associações ou outras entidades idóneas. Funciona no Concelho de Palmela desde o ano 2000, tendo no final do passado ano mudado para outras instalações na urbanização Vila Amélia, com vista a dispor de melhores condições de armazenagem, embalagem e expedição de alimentos. No distrito de Setúbal são apoiados pelo Banco Alimentar 138 instituições, o que representa cerca de 27 mil pessoas ano. Abrange atualmente um total de 15 instituições concelhias. No ano de 2009 foi celebrado um protocolo de colaboração entre a autarquia e o Banco Alimentar contra a Fome da Península de Setúbal, destinado a operacionalizar e melhorar a intervenção desta IPSS na satisfação das necessidades das instituições locais e outras entidades idóneas e na resposta aos problemas sociais emergentes dos indivíduos e famílias residentes, nomeadamente no nosso Concelho. Dando cumprimento ao estipulado no protocolo e na legislação em vigor, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro ao Banco Alimentar no valor de 2.500 euros, destinados a comparticipar as ações a desenvolver no ano de 2011. Aqui não há qualquer alteração da base do protocolo que foi instituído, segundo cláusula terceira. E pela importância que tem, neste caso, a instituição. Senhor Vereador José Carlos, tem a palavra. O Sr. Vereador já fez metade da minha intervenção, que era, enfim, há um protocolo, esse protocolo não foi denunciado e, portanto, teremos que comparticipar os tais 2.500 euros, que é o que está assinado em protocolo. Relembro, no entanto, e a minha pergunta, relembro o parágrafo final da técnica que faz, enfim, a proposta, que diz que não há ainda entrega do relatório de atividades de 2010. Nós sabemos o que é que o Banco Alimentar faz, o trabalho que tem, é um trabalho meritório, etc., etc., mas face ao protocolo, o não cumprimento do mesmo, causa-me aqui algumas, enfim, alguns constrangimentos também. Mas como a proposta é de maio, gostava de saber se à data esse relatório já foi entregue ou não por parte do Banco Alimentar à Câmara Municipal. Era só, muito obrigado. Não foi, também conheço de facto esta nota que a técnica levanta, mas a verba não será atribuída sem que venha essa indicação em relação ao relatório de atividades do ano 2010. Senhores vereadores, vamos então votar esta proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Depois, há uma proposta que são duas, não é? Ou melhor, há duas propostas que representam uma, só estão distribuídas devido ao facto do Sr. Vereador Luís Calha. Portanto, eu vou só ler uma, é como se fosse... A dinâmica associativa do Concelho de Palmela é durante o mês de junho marcada pelas festividades populares nas quais os santos populares assumem papel de destaque. As marchas populares, envolvendo músicos, marchantes, dirigentes e associados, transportam para a rua o nome das coletividades e propõem a todos os municípios a partilha de momentos de alegria e salutar convívio. Neste ano, não se reunindo as condições desejáveis para que possa existir um momento em que todas as marchas se reúnam, apresentando ao público os seus trabalhos, 5 entidades associativas mantiveram como objetivo assinalar este período, criando as suas marchas e contribuindo de forma clara para a animação cultural das suas localidades, tal como acontece em Palmela, Pinhal Novo, Quinta do Anjo e Marateca. Reconhecendo o esforço desenvolvido por estas entidades em realizar e apresentarem publicamente as suas marchas populares, propõe-se a atribuição dos apoios financeiros a cada uma delas, no valor de 1.000 euros, sendo que na proposta número 9 refiro-me a 4.000 euros, a Associação de Festas São Pedro da Marateca, Grupo Carnavalesco Amigos de Baco, Sociedade de Instrução Musical e Sociedade Filarmónica Humanitária, e na proposta número 10, separada, também 1.000 euros, para a Sociedade Filarmónica Palmelense Loureiros, para a concretização das marchas populares de 2011. Senhores vereadores, sobre estas propostas, Sr. Vereador José Carlos. Nós aqui temos, no ano passado atribuímos 1.875 euros a cada marcha, sendo que é uma questão que eu também não consigo perceber, porque eu conheço 2 ou 3 marchas e algumas não têm muito a ver com outras. Ou seja, algumas têm
15 arcos e balão, e outras têm 3 não, mas 5 arcos e balão. Portanto, não me dá a ideia que esta perspectiva de equidade aqui seja muito plausível, mas pronto. Este ano temos que, com esta redução que eventualmente terá sido negociada, só 4 marchas é que vão avançar. 5, ao contrário das 9 do ano anterior. No entanto, a única coisa aqui que me retive foi da informação proposta feita referir-se que há um compromisso que eu não vejo na proposta de caso, e vou ler, caso existisse a apresentação pública das marchas no ano 2011, esta teria lugar em Palmela. Quanto ao valor da comparticipação, isto ficaria dependente da disponibilidade orçamental para o ano 2011. Portanto, eu não vejo isso aqui, ou seja, não há nenhuma apresentação das marchas unicamente em Palmela, como diz a informação proposta. Portanto, cada uma destas marchas atuará nos seus sítios individualmente, deixando-se então cair esta prerrogativa de fazer em Palmela um conjunto, enfim, uma apresentação de todas as marchas. É isto, percebi bem. Apesar disso, todas elas vão apresentar nas respectivas localidades. Por exemplo, só a título de exemplo, as de Palmela saíram já por altura do Santo António, vão sair amanhã também, acima é a mesma coisa, e é evidente que o Sr. Vereador se estava a referir também a uma marcha que é de Águas de Moura, enfim, cuja como é que é dizer, capacidade técnica para se fazer uma marcha bastante interessante. Para nós, se fossem outros valores, eventualmente teria que haver essa discriminação. Com valores deste tipo, não, já avançámos. De todo modo, puxam também por outras que até há pouco não tinham tanta qualidade técnica e hoje em dia já vão tendo. Não é? De todo modo, este valor é um valor de exceção. É um valor de exceção. Não podem brilhar todas em conjunto como nós queríamos, não só por questões financeiras, como até por questões logísticas. Não é? Senhores vereadores, o Sr. Vereador Luís Calha não pode votar a proposta dos loureiros na medida em que é membro dos órgãos sociais, razão pela qual separamos as propostas. Portanto, o Sr. Vereador Luís Calha não vota a 10, vamos votar a 9, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade, e relativamente à 10, penso que o sentido de voto é o mesmo, com exceção para o Sr. Vereador Luís Calha, que não vota. Portanto, proposta número 10, aprovada igualmente por unanimidade. Sr. Vereador Adilo. Continuando, a atribuição de apoios financeiros a associações com fins culturais. Portanto, no presente ano, fruto dos condicionantes financeiros existentes, o Orçamento Municipal e as grandes opções do plano, aprovadas para o exercício 2011, contemplaram unicamente, para este fim, uma linha de apoio a estas entidades, o apoio ao desenvolvimento da atividade, na qual se deveria refletir todo o trabalho anual que as associações propõem desenvolver. Esta nova realidade foi comunicada atempadamente aos agentes associativos, quer através de reuniões públicas, como já tive a oportunidade de dizer, quer através de ofício dirigido às associações. Neste contexto, as candidaturas submetidas à análise reportam-se unicamente ao apoio à atividade. No corrente ano, 42 associações apresentaram candidaturas a apoios municipais, nas quais se incluem a atividade cultural, recreativa, teatro, música e as comemorações do 25 de Abril. Importa ainda salientar que 8 entidades integraram nos seus planos de atividade a realização das marchas populares, que localmente constituirão um forte elemento de programação no mês de junho, e a qual acabamos por aprovar depois só 5, porque entretanto 3 neste quadro não tiveram condições para avançar. Analisadas de acordo com os critérios definidos no Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, em conformidade com a legislação em vigor, propõe-se a atribuição de apoios financeiros no valor de 57.900 euros às entidades que estão indicadas no quadro. Portanto, 42 associações. Neste caso, 41 mais uma depois para os loureiros. Para os loureiros. Não, sim, de alteração. Porque foi à parte dos loureiros e... Não, isto foi entregue agora, não foi? Não, há aqui um outro problema. E peço desculpa. Eu devia ter dito e não disse. Sim, retiramos, quer na área cultural, quer na área desportiva, retiramos a Pluricup, a delegação do Pinhal Novo, por uma razão.
Felizmente, os trabalhadores da Pluricup continuam a ter a atividade do couro e, felizmente, continuam a ter a atividade da pesca, não é pesca desportiva, é pesca de competição. Pois, pesca de competição. Mas, como os seus vereadores deverão compreender, se nós fizéssemos uma transferência destas verbas para a Pluricup, com os problemas que têm neste momento, não chegaria pois, aos destinatários. Temos que ver como é que iremos apresentar legalmente, evidentemente, propostas que possam consignar o apoio aos trabalhadores da Pluricup que estão nestas atividades e que apresentaram o respectivo plano de atividades até pioras. Isto quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista desportivo. Disse, Sr. Presidente. Muito bem. Então, Srs. Vereadores, aqui repete-se a mesma questão. O Sr. Vereador Luís Calha não pode votar a proposta 12, que é a dos loureiros, propositadamente separada. Peço desculpa. Sr. Vereador José Carlos. Sim. Portanto, foi-nos entregue agora aqui na mesa uma retificação a esta proposta, que eu não tinha percebido. Na proposta anterior, e dá-me ideia que nesta não aparece o Teatro Brinca, que está naquelas pastinhas verdes, como sendo para atribuir subsídio. Portanto, ou não é para atribuir, ou falta aqui. É no programa de teatro. Claro. O teatro Brinca não tem personalidade de pertence à sociedade, ao bairro. Daí a verba o parceiro técnico que corresponde à atribuição do teatro Brinca está incluído na verba da sociedade do bairro. Ok. Está bem. Sim, senhor. Eu não vi. Pronto, então, senhores vereadores, podemos votar. O Sr. Vereador Luís Calha não vota a proposta 12, neste caso. Votamos 11. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. Proposta 12, igualmente aprovada por unanimidade, sem contar com o voto do Sr. Vereador Luís Calha. Proposta 13 e 14, Sr. Vereador, para terminarmos. Proposta 13, apoio financeiro ao Grupo Coral Ausentes do Alentejo, pela Queima dos Judas de 2011. Portanto, como sabem, no dia 23 de abril houve esta iniciativa da Queima dos Judas, participaram mais de uma centena de elementos, representantes de grupos de teatro, de amadores, de coletividades do Conselho, escuteiros, músicos e outros animadores de rua. Devido ao esforço físico que esta iniciativa implica, tradicionalmente a Câmara Municipal solicita a agentes associativos a organização de um lanche a realizar no final da atuação dos grupos. Depois é-nos apresentada a respectiva conta, os valores envolvidos. Este ano a solicitação foi feita ao Grupo Coral Ausentes do Alentejo, apresentaram-nos os valores envolvidos e, neste caso, propomos a atribuição do apoio financeiro no valor de 600 euros ao Grupo Coral Ausentes do Alentejo, como contribuição para o apoio dado à realização da Queima dos Judas. Penso que o valor esteja também anexo, discriminado, o número de comidas e bebidas que foram cedidos. Senhores vereadores, alguma questão? Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. Última proposta, Sr. Vereador Adil. Portanto, a última proposta tem a ver também com a atribuição de apoios financeiros às associações com fins desportivos. Atenção, aqui estou-me a referir ao calendário civil 2011, apenas ao calendário civil. A Câmara Municipal concede anualmente diversos apoios às entidades com prática desportiva, no âmbito da política de apoio ao movimento associativo, que se enquadra no Programa Municipal de Desenvolvimento do Associativismo e no respectivo regulamento. 14 associações apresentaram documentação relativa à sua candidatura, apoios municipais. No entanto, apenas 8 cumpriram os requisitos previstos no Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo. Dos respectivos planos de atividades consta o desenvolvimento de 6 modalidades esportivas realizadas com caráter regular, em que algumas são praticadas a nível federado e outras em mais do que uma instituição. Deste modo, e considerando que a apreciação dos planos de atividades para a época desportiva 2011, considerando o orçamento municipal e os critérios do regulamento de apoio ao movimento associativo e em conformidade com a legislação em vigor, propõe-se a atribuição de apoios financeiros que se destinam a apoiar a concretização dos planos de atividade, não de 8, mas de 7, há aí uma alteração, mas de 7 associações a seguir indicadas, os quais prefazem um total de 9.450 euros. E 7 porquê? 7 porque, entretanto, também tiramos a Pluricup na parte da pesca desportiva.
Vereadores, sobre esta proposta. Reduzimos aqui de um apoio, não vou falar da redução, porque essa é imensa, em termos financeiros globais brutos, mas reduzimos aqui de um apoio de 19 associações em 2010 para 7 em 2011, o que é muito significativo. Teriam que cumprir, e 14 associações apresentaram a documentação e há um quadro demonstrativo, infelizmente, de não cumprimento. Isso é que somos mesmo obrigados. Quer dizer, devemos ajudar o máximo, fazemos o máximo, mas também não nos podemos substituir do CUR e passar em branco. Sim, senhor. Votamos então esta proposta, senhores vereadores. Proposta 14, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Obrigada, Sr. Vereador Adilo. Dou agora a palavra ao Sr. Vereador Luís Calha para a última proposta da sessão, proposta número 15. Muito obrigado, Sr. Presidente. Proposta de apoio financeiro à Associação da Feira Comercial e Agrícola de Poceirão para a realização da 22ª edição da Feira Comercial e Agrícola. Esta Feira Comercial e Agrícola de Poceirão, já na sua 22ª edição, é um evento de grande importância para a afirmação da identidade rural da freguesia, para a valorização da atividade agrícola e para a dinamização económica local. Entre os dias 1 e 3 de julho, o Parque Mário Bento transforma-se no centro do concelho de Palmela, apresentando uma enorme mostra da ruralidade deste território, que é também uma aposta na excelência dos produtos da terra. Os visitantes que se deslocarem ao Poceirão encontram a feira tradicional, a exposição de gado, alfaias agrícolas e artesanato, a gastronomia e os vinhos de qualidade do concelho, para além de um vasto programa de animação cultural e desportiva. Para a Câmara Municipal, a valorização da agricultura, a promoção dos produtos locais e o crescimento da atratividade turística são eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do concelho. Assim, face ao exposto, e de forma a acomatar parte das despesas da organização deste evento, para além do apoio logístico que a autarquia sempre assegura, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro de 5.000 euros à Associação da Feira Comercial e Agrícola de Poceirão. Disse, Sr. Presidente. Senhores vereadores, sobre esta proposta, Sr. Vereador José Carlos. Eu gostava de perguntar, este apoio logístico que aqui se diz, que se atribui à feira, consubstancia-se em quê? Terraplanagens, pontos de água, luz, baias, o que é que se paga destas coisas todas? Ou paga-se tudo? Não se paga nada? Enfim, o que é este apoio logístico que acabamos por atribuir a esta feira? Se é que o fazemos, depois eu penso que sim, que o tratamento que é em termos de apoio logístico para uns terá que ser idêntico a outros. E, portanto, mas gostava de ter ideia exatamente do que é, se fosse possível, Sr. Vereador. O apoio, para além da comparticipação financeira, gostava de referir também que nós apoiamos na promoção e divulgação da iniciativa, na própria concepção da iniciativa, através dos nossos técnicos diretamente com a Associação Comercial e Agrícola de Poceirão, relativamente ao outro apoio, o apoio na eletricidade, o apoio na concepção do próprio evento. Não sei se o vereador Adilo tinha também aqui mais alguns dados para acrescentar. Sim. Não, era só em relação à questão da eletricidade, porque essa é uma questão que o Sr. Vereador com certeza que está interessado em saber e nós esclarecemos também. Foi decidido que se apoiariam 5 eventos durante este ano. E um deles seria também, era São Pedro da Marateca, seria o da Feira Comercial e Agrícola, seria a Festa das Vindimas, seria do Pinhal Novo e o último, desculpe, Todos os Santos que ainda não veio a reunião de Câmara, portanto, mas pronto, a decisão seria essa. E, vamos ver, em relação à questão do apoio à eletricidade, à montagem elétrica, não há condições para a Câmara, nestes grandes eventos, de o fazer diretamente. Teve que lançar um concurso. E esse concurso foi um concurso que dá à volta de 60 mil euros. 60 mil euros para poder, mesmo à pele, digamos assim, para poder cumprir
para estas iniciativas, incluindo a Feira Agrícola de Pesseirão. Para as 5 feiras. Para as 5 feiras. Muito obrigado. Muito bem. Comparado com os 5.000 euros financeiros, a Senhores logística aqui é vereadores, o bocado disto tudo. vamos votar esta proposta, então. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Terminamos as nossas propostas. Agradeço a intervenção dos senhores vereadores e pergunto se há alguma intervenção. Não sei se temos munícipes hoje, acho que não vejo. Pronto, então não havendo, terminamos a nossa reunião. Muito obrigada a todos, bom feriado amanhã e até à próxima semana.